Olá, caros devoradores de livros, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos falar sobre dois livros do Stephen King, A Hora do Vampiro e o Misery, o tão aclamado Misery. Portanto, fiquem desse lado se querem saber aquilo que eu acho, aquilo que eu senti ao fazer estas duas leituras. Então, eu devo começar por dizer-vos que eu li A Hora do Vampiro porque foi para o bingo que eu e o Nuno fizemos. Então, ele escolheu esse livro para eu ler, porque ele sabe que eu comecei a ler Stephen King há pouco tempo. E ele diz que adora os livros dele, e adora, e eu não percebo o porquê, pessoal. Então, este livro foi emprestado por ele, eu já não o tenho cá em casa, mas vou colocar aqui a foto para que vocês consigam ver. Basicamente, este livro fala sobre um autor que escreve livros bastante conhecidos e ele voltou então à sua cidade da infância para escrever e para ter inspiração para o novo livro que ele vai ter. Só que chega à cidade e depara-se com o caos, o terror, o horror, pessoal. Porquê? Porque existem vampiros a aparecer todos os dias, todos os novos dias estão a aparecer vampiros pela cidade e a transformar aquilo com um caos terrível de mortes e coisas aterroradoras. O que é que eu senti com este livro? Para mim, o Stephen King tem uma forma muito especial de escrever, tem uma forma, eu não vos sei explicar ao certo porque que ainda estou a estranhar e ainda não entranhei a escrita dele. Para mim, a escrita dele neste livro foi bastante lenta, bastante descritiva. Não é um ponto mau, mas também não é um ponto a favor dele, na minha opinião. Não sei porquê. Convosco pode correr bem, lá está, o Nuno adora e eu... tanto se me dá como se me deu. É a única explicação que eu tenho para vocês. Lá está, Na Hora do Vampiro começou por ser uma escrita, para mim, que foi arrastada, mas a meio do livro eu já estava com o ritmo. Então só queria descobrir o porquê dos vampiros andarem por aquela terra e o porquê de estarem a aparecer. Uma coisa que me acontece muito com o Stephen King é que eu não senti ainda ligação com nenhuma personagem e talvez por isso os livros não me deixem tão encantada como é o suposto. Neste livro eu talvez tenha gostado muito do Ben e da Susan. Sim, Susan. Qual Susan? Oh, Rita. Da Susan. Foram os personagens com que me identifiquei. Acho que são duas personagens que eram muito queridas e tinham muito para dar e deram. Senti que neste livro vi vampiros a sério. Não é que os outros não tenham, mas estes deixaram-me genuinamente assustada e eu gostava de ter visto os vampiros mais desenvolvidos. Eu sinto que neste livro o Stephen King focou-se muito no local, no mistério do local, e depois os vampiros foram deixados um bocado... Ok, tem lá descrições, mas eu queria mais. Porque eu fui ver, existe um filme, acho eu, inspirado no livro, e os vampiros que aparecem são realmente horríveis, são mesmo feios, pessoal. E eu não senti isto com o livro. Eu tenho de dizer que eu dei 3 estrelas, para não acharem que eu dei uma pontuação negativa ao livro. Eu acho que o livro está fixe, mas não assim tão bom. E lá está, acho que eu senti algum medo, mas não senti medo a ponto de não conseguir dormir por causa do livro. E aquilo que o Nuno diz é que existem livros dele que fazem realmente isso e eu ainda não fui para esses livros. Acho que depois do Carrie foi mesmo uma leitura boa porque me está a dar outra confiança com os livros do autor e pela minha pesquisa este foi o segundo livro que ele escreveu, ou seja, primeiro o Carrie, depois A Hora do Vampiro. E isso para mim está a ser excelente porque eu estou a subir, estão a ver como se fosse uma escada, estou a subir na leitura do Stephen King e assim não vou com expectativas a mais e se eu for surpreendida, ótimo pessoal. Agora vamos passar
ao Misery, o tão aclamado Misery. Sempre que eu falo em Stephen King, a primeira coisa que me veio à cabeça é o Misery, o It e o Bem-vindos a Joyland. Não sei porquê, pessoal. Acho que são aqueles que mais pessoas falam, mas posso estar enganada. E se querem saber, eu dei 3,5 estrelas ao Misery. Pois é, nem eu estava à espera de gostar desta maneira do livro, ok? Não é um livro que eu vá relembrar para toda a vida, mas também não é um livro que eu vá esquecer. Porque tem uma personagem bastante maluca, passada da cabeça. E agora sim, eu percebi aquela parte que as pessoas diziam de as personagens do Stephen King ganham mesmo vida e algumas delas são bastante aterroradoras. Eu sinto que o Stephen King aqui voltou a usar um autor, este homem, em todos os livros que eu... Aliás, pronto, na Hora do Vampiro e neste ele está a usar autores. Isso a mim é uma coisa que me diz bastante porque eu sinto que todos os livros que têm autores ou que falam de livros vão ser incríveis. O que é que acontece em Misery? O Misery fala sobre o Paul, que é um autor que escreveu uma série sobre uma personagem. Aliás, acho que é um romance. O Paul tem um acidente de carro e fica com as pernas muito debilitadas. Até que aparece a Annie, que é fã do Paul. Ou melhor, é fã apenas de uma série do Paul. Essa série acabou, e acabou de uma maneira muito trágica, porque o Paul matou a personagem principal dessa série. E a Annie diz que é a fã número 1 do Paul, mas é apenas a fã número 1 daquela série. E ela adorava a personagem principal, então vocês estão a ver, tipo, quando o John Green ou quando aquele autor de Game of Thrones mata as vossas personagens favoritas... Vocês sentem que querem esganar também o autor, mas não fazem isso porque têm a vossa cabeça no sítio. A Annie é uma maluca. Ela vai pegar no Paul e vai levá-lo para a casa dela. Pronto. E não vou contar mais nada porque têm de ir por vocês e têm de descobrir tudo porque agora percebo porque é que toda a gente fala deste livro do Stephen King. E não podia deixar de dar as 3,5 estrelas. Basicamente, a ideia da Annie de levar o Paul para casa é obrigá-lo a escrever um último volume ou mais volumes para si desta série. De modo a trazer a personagem antes morta à vida, ok? Ela é uma fangirl, ou uma... É mesmo uma fangirl desesperada, é mesmo uma fã desesperada que quer fazer de tudo para trazer a sua personagem favorita de volta à vida. Começo desde já por admitir que eu não li a versão em português porque queria ver se existia alguma diferença, se o problema era meu ou se o problema era de eu estar a ler em português. Eu sinto que o livro em espanhol fluiu muito mais do que os livros estão a fluir em português. Não sei porquê, se é por eu ter de estar atenta a uma língua diferente da minha, com que me sinto à vontade, e para mim foi ótimo, porque não senti o enrolar da trama como sinto em português, e não vos sei explicar o que é que se passou. Sinto que a minha experiência foi um pouco diferente. Este autor é muito especial porque em todos os livros dele sinto que existem sempre dois tempos paralelos. Neste livro do Misery existe o tempo presente em que está a acontecer aquilo na casa da Annie com o Paul e ao mesmo tempo vocês têm o livro que o autor está a escrever. E isso traz outra diversidade à história, outra ação a desenrolar-se muito interessante e deu para também conhecermos melhor as personagens e perceber o porquê da Annie ter ficado tão zangada. Outra coisa que eu senti, pessoal, com este livro foi o facto de realmente existem partes nojentas aqui. Existiram partes que me deixaram um bocado... não totalmente, ok? Mas um bocado... ok, não. Eu sinto que eu não estou a criar o ambiente para ter estas leituras. Porquê? Sinto que tenho que começar a ler com uma música
de suspense, uma música de terror, ou então ir para um meio de um estacionamento à noite e ler estas histórias para ganhar mais aquele medo, sabem? Foi muito interessante ver este livro também para vermos o processo criativo do Paul. Temos de pensar que ele é um autor que foi obrigado a escrever e que estava preso numa casa, ou seja, eu pensei logo, o que tu vais escrever é uma porcaria e ela não vai gostar. E na realidade o processo criativo dele foi super interessante de se ver e aquilo que ele criou também. Outra coisa que eu senti foi que os livros do Stephen King que eu li até agora não são bem terror, têm ali algumas coisas que podem vos deixar assustados ou elementos sobrenaturais. De todos os livros que eu li de Stephen King até agora, eu sinto que ainda não houve um de terror realmente. Tem suspense e tem algum mistério e alguns momentos que nos deixam bastante curiosos, mas ainda não houve nada que me tirasse o sono. Este livro foi realmente interessante porque a história é bastante simples e é o dia-a-dia destas duas personagens, exatamente. O livro só tem duas personagens principais e quase que são elas o livro todo. Portanto, eu fiquei muito curiosa como é que ele conseguiu captar a minha atenção apenas com duas personagens e o dia-a-dia delas. Mas este livro tem alguns mistérios pelo meio, não é apenas um autor a escrever para uma fã doida. Existem aqui alguns plot twists, não muitos, e o final, pessoal, aquelas 100 páginas finais deixaram-me a ler de rajada. Eu não conseguia parar, pessoal. E foi sem dúvida isso e algumas situações bastante uau que me deixaram dar as 3.5 estrelas. E bom pessoal, estes foram dois livros que eu li do Stephen King. Estou muito curiosa para continuar os próximos. Sinto que estou num bom caminho, estou a evoluir de patamar a patamar. E é isso, contem-me que livros é que já leram do autor. Contem-me se gostam muito dele, qual é que acham que deveria ser o próximo que eu devia ler. E é isso pessoal, vejo-vos num próximo vídeo. Tchau!